6 coisas que você precisa parar de fazer agora mesmo, se quiser ser promovido para gerente. Nos dias 23, 24 e 25, eu vou dar uma série de aulas ensinando você a ser promovido para gerente. Então serão aulas online, serão aulas gratuitas, onde você vai aprender toda a jornada. Então o nome do evento é Jornada Você Gerente. Eu vou lhe ensinar no detalhe tudo o que você precisa para poder ser promovido para gerente. E eu estou fazendo uma série de vídeos, gravando uma série de conteúdos para preparar você para a jornada Você Gerente. Então já vou lhe adiantar algumas coisas aqui. O aquecimento serve para que você possa aproveitar ao máximo a jornada Você Gerente. E essas 6 coisas para você parar de fazer besteira, para você tirar o pé da jaca agora, tá bom? Então, chega de fazer besteira, chega de sabotar sua promoção para gerente. Hoje, nesse conteúdo agora, eu vou lhe ensinar com o que é que você pode estar fazendo de errado, que você precisa corrigir para que você possa ser promovido para gerente. Bom, se você quer ser promovido para gerente, você precisa convencer, você precisa persuadir os gestores da empresa, a alta direção, a te promover para gerente. E nesse processo de convencimento, de persuasão, você precisa usar o que tem de melhor para convencer alguém, para persuadir alguém. E não existe nada melhor do que gatilhos mentais. Gatilhos mentais, eles lhe ensinam a você conversar diretamente com a mente humana. Então, a nossa mente, ela já vem com alguns gatilhos, com algo já instalado, que a gente não tem como fugir disso. Então, se você conversar direto com a mente dos seus gestores, direto com a mente da alta direção, você vai conseguir gerar boas emoções nessas pessoas. E à medida que você gera boas emoções, a sua moral vai subindo e o seu salário, por enquanto, está aqui. Uma hora as emoções estarão em alto nível e seu salário estará aqui. E a alta direção, o seu gestor, enfim, tenderá a lhe retribuir, lhe promovendo, tá bom? Então, se você quer de fato ser promovido para gerente, você precisa entender que as pessoas, elas tomam as decisões pela emoção e justificam pela razão. É sempre assim, isso está instalado no ser humano, certo? Então você precisa gerar boas emoções nas pessoas que têm o poder de decisão, nas pessoas que têm o poder de decidir se você vai ser promovido para gerente ou não. E essas 6 coisas que eu vou dizer aqui, elas geram emoções ruins. Então, além de gerar boas emoções, você não pode gerar emoções ruins, porque vai acontecer a mesma coisa. As pessoas vão lhe ver em um nível menor do que você está. Você vai estar se diminuindo, você está passando uma imagem negativa sua para os gestores da empresa. Então você precisa tomar muito cuidado. Eu vou falar um pouco mais aqui de gatilhos mentais e só para você entender que se você fizer essas 6 coisas, você vai disparar gatilhos mentais, mas de forma negativa, tá bom? E não é isso que você quer e não é isso que você precisa e pode e tem que fazer para poder ser promovido para gerente. Então, por exemplo, primeiro gatilho mental que eu vou falar aqui. Existem diversos gatilhos mentais, tá bom? Eu vou falar de 4 aqui só para vocês entenderem do que eu estou falando, entenderem do que são gatilhos mentais, entenderem que o ser humano toma as decisões pela emoção e justifica pela razão. Então, se o ser humano tiver, o gestor da empresa tiver emoções ruins sobre você, ele vai tomar também decisões ruins. Se ele tiver emoções boas, ele vai tomar decisões boas a seu favor. Primeiro gatilho mental da autoridade. Lucas, o que é o gatilho mental da autoridade? É a forma como as pessoas lhe veem, é a forma como as pessoas lhe enxergam, certo? No momento que eu passo pela rua, por exemplo, e vejo um policial, uma pessoa fardada, eu vejo ali uma autoridade. Só de estar olhando aquela pessoa fardada, a gente já entende que existe uma pessoa de autoridade ali para poder conduzir as leis, para poder colocar ordem, digamos, no ambiente, enfim. No momento que você vê uma pessoa de jaleco, por exemplo, já é instalado na sua mente ali que você já vê uma autoridade naquela pessoa. Poxa, que essa pessoa, ela realmente
deve trabalhar na área de saúde por estar de jaleco. Enfim, a gente já faz essa associação automática. Então, se você quer ser promovido para gerente, você precisa passar uma imagem positiva sua. Você precisa mostrar para os gestores da empresa, mostrar para a empresa que você tem autoridade realmente de alguém que tem potencial para se tornar gerente, certo? Não alguém que tem potencial para ser um especialista, não alguém que tem potencial para ser um executor, não. Você tem que passar uma imagem, ter atitudes de líder que passe uma imagem que você tem potencial mesmo para se tornar gerente. Ou seja, você precisa criar uma autoridade. Então, a empresa precisa lhe ver como alguém que pode liderar pessoas para alcançar resultados. É isso que a empresa quer, certo? A empresa quer resultado. E se ela vê que você tem potencial para entregar resultado através de pessoas, ela vai lhe promover para gerente porque você disparou o gatilho mental da autoridade da forma correta. Mas se você disparar da forma errada também, ela, além de você mostrar que você não tem potencial para se tornar gerente, ela pode até te demitir. Outro gatilho mental muito importante é da escassez. Se você quer ser promovido para gerente, você precisa ser a melhor opção. Não tem jeito, você precisa ser a melhor opção na cabeça dos gestores da empresa. Você precisa ser escasso, você precisa ser único, como o ouro ali, certo? Por que o ouro é caro? Porque ele é escasso, porque ele é raro. É assim que você tem que pensar. Você precisa ter atitude de líder no seu dia a dia, você precisa ter nos seus comportamentos, mostrar para a empresa que você é único, que você faz coisas que outros colegas não fazem, tá bom? Então, né, mesma coisa eu vou te dizer, se você tiver comportamentos semelhantes a todo mundo, você não vai ser escasso. Né? Todo mundo, Lucas, chega atrasado, eu vou chegar também. Não, você tem que ser escasso. Se todo mundo, ou uma boa parte, ou um grupo de pessoas chega atrasado, você não, você é diferente. É isso que eu estou tentando lhe dizer, tá bom? Outro gatilho mental também muito importante, se você quiser ser promovido para gerente, é você saber disparar o gatilho mental da prova. Prova é quando alguém dá um depoimento a seu favor. Então, por exemplo, se o seu gestor der um depoimento a seu favor para a alta direção da empresa, dizendo que você tem potencial para se tornar gerente, isso é muito forte. É muito mais forte do que você chegar para a alta direção e dizer que você tem potencial, que você está pronto, certo? Quando é o depoimento de outra pessoa, e se essa pessoa tiver relevância, como o seu gestor deve ter, por exemplo, senão ele não seria o gestor atual. Então, se essa pessoa tiver uma relevância dentro da empresa, tiver um nome, tiver autoridade, esse gatilho ele é disparado de forma mais intensa ainda. Então, mas como eu estou dizendo, o gatilho mental ele pode ser disparado de forma positiva, como pode ser disparado de forma negativa. O seu gestor ele pode dar um depoimento negativo de você também. E aí, sua promoção para gerente pode ir por água abaixo, porque o seu gestor está ali eliminando, tá bom? E por que ele está eliminando? Porque você está fazendo alguma coisa errada. Você está passando uma imagem para ele de que você não tem potencial para se tornar gerente. E o gatilho mental da prova social é quando diversas pessoas estão falando de você. Então, eu vou dar um exemplo aqui, em algo que já é instalado na nossa mente. Quando a gente vai no restaurante, então, se a gente vai numa praça, por exemplo, tem dois restaurantes, um do lado do outro. Um está cheio, lotado, e o outro está vazio. O que está cheio está lá com fila de espera, e o outro está do lado vazio. Qual é o restaurante que a gente vai querer ir? A gente vai querer ir no restaurante que está cheio. Apesar da fila, apesar da espera, apesar do estresse, a gente tende a querer ir nesse restaurante que está cheio. Por quê? Porque fica instalado na mente. Se está cheio, se as pessoas estão indo lá, é porque é bom. Então, quanto mais cheio, maior a sensação de que é bom. Então, quanto maior a quantidade de pessoas dentro da empresa falando que você tem potencial para se tornar gerente, falando que você tem atitudes de líder no seu dia a dia, melhor para você. Então, você precisa conseguir o depoimento do seu gestor, aquela indicação, precisa. Mas se outros gestores da empresa estiverem falando bem de você, se pessoas chaves dentro da empresa estiverem falando bem de você, você com certeza vai conseguir ser promovido para gerente porque você está disparando o gatilho mental da prova social da forma correta. Mesma coisa se for o contrário, se você estiver tivendo atitudes erradas, tivendo com comportamentos
indevidos, o gatilho mental da prova social ele vai ser disparado também de forma errada. Aí será uma quantidade maior ainda de pessoas falando mal de você. Por isso que nessa aula aqui que eu estou dando, nesse aquecimento você gerente, eu quero preparar você para os dias 23, 24 e 25, para você ser promovido para gerente, mas você primeiro precisa parar de fazer besteira, tá bom? Claro, se é que você está fazendo, mas é muito importante. Às vezes a gente não se policia, às vezes a gente não toma conta dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa comunicação e às vezes comete esse tipo de falha que eu vou falar aqui sem nem perceber. Às vezes nem por maldade ou intencionalmente. Às vezes a gente comete sem nem perceber, porque no dia a dia, no sufoco, na rotina atribulada, mas acaba passando e a gente tem que tomar cuidado para não cometer esses erros que eu vou falar aqui. E vamos lá. Primeiro erro, reclamar demais. A gente tem que se policiar, a gente tem que tomar cuidado para não reclamar demais. Senão a gente passa a imagem errada nossa. Aquele gatilho mental da autoridade, que a gente tem que ser visto como alguém que tem potencial para se tornar gerente. Então, se você quer mostrar para a empresa que tem um perfil de um verdadeiro líder, um líder ele não fica reclamando pelos corredores. Um líder é uma pessoa que, em vez de reclamar, resolve, certo? Então, eu vejo muita gente reclamando de ar-condicionado, reclamando de computador, reclamando que a empresa paga mal, reclamando do salário, reclamando do horário. Eu vejo muita gente reclamando de tudo, mas não é isso que vai te promover para gerente. E às vezes você reclama ali com um colega que está do lado, achando que é algo... Não, eu só reclamei aqui com um colega aqui que é de minha confiança, eu já trabalho tanto tempo com ele. Mas se você fizer isso de forma constante, os colegas vão começar a falar de você. As pessoas vão falar de você. Poxa, Lucas é reclamão. Isso vai chegar para o seu chefe. Isso vai chegar para a alta direção também, certo? Não pense que o que você fala não chega para o seu gestor. Boa parte do que você fala chega, de uma forma ou de outra chega. E se você falar constantemente, se você estiver reclamando constantemente, chega. E se você for reclamar diretamente para o seu gestor, pior ainda. Se você tiver alguma situação que está lhe incomodando, cuidado. Converse com o seu gestor, mas já tente chegar com uma solução. Se a solução não depender de você, tente propor a solução, tente ficar à disposição para solucionar. Então, se o seu computador, vou dar um exemplo, se o seu computador está ruim, diz que o seu gestor, eu já tentei fazer isso, eu já bati lá no setor de informática, eles estão protelando, esse daqui deixe claro para o seu gestor que esse computador lento está atrapalhando as suas atividades. Mostre para ele o que é que você já fez para poder resolver, certo? Se você tiver um bom relacionamento com o setor de TI, tenho certeza que eles vão lhe atender de uma forma mais célere e você não vai precisar incomodar seu gerente com algo que, para ele, se você chegar para ele reclamando que seu computador está lento, para ele vai, não, isso é uma besteira, resolve aí. Ele está ali, né, com a mente dele cheia de preocupação para parar para pensar que o seu computador está lento. Então, claro, muito cuidado sempre na hora que for conversar com o seu gestor, mas de preferência tente sempre resolver antes. Tente sempre, principalmente com relação à meta. Então, tá com a meta ruim, tá com a meta difícil, apertada, não fica reclamando pelos setores. Foca no trabalho, foca em tentar resolver. Eu vejo gente que recebe uma meta desafiadora e fica lá reclamando. Ah, essa meta é impossível, isso não vai chegar. Não, reclamar não vai adiantar, certo? Mostra para a empresa que você deu o seu máximo, que você realmente buscou resolver, mas que a meta, infelizmente, foi muito desafiadora e não deu para ser alcançada naquele mês. Mas tenha positividade, diga que no próximo mês você vai buscar, tenha proatividade, sugira ideias novas, ideias diferentes do que está todo mundo fazendo para poder alcançar aquela meta. Então, nada de reclamar. Reclamar não vai te promover para gerente, vai lhe atrapalhar muito, vai acabar com sua imagem. Então, muitas vezes eu já vi gestores dizerem, não vou promover nisso aqui não, porque nisso aqui reclama demais, eu não consigo trabalhar com gente que só reclama. Ele é um excelente profissional, mas ele reclama demais.
e isso vai atrapalhar muito a sua promoção para gerente. Mostre que você sabe realmente resolver. Eu coloquei aqui a imagem de um pássaro com a boca aberta, parecendo que está reclamando, porque é essa imagem que passa de pessoas que reclamam demais dentro do ambiente de trabalho. Bom, vamos lá. Próximo cuidado que você tem que ter é não mostrar para a empresa que você é apenas um executor. Claro, você não é gerente ainda, então você precisa de fato executar as tarefas que lhe estão demandadas. Mas se você quer ser promovido, você precisa passar uma imagem, ou seja, ter uma imagem, uma autoridade de um líder, certo? E não de alguém que só sabe executar as tarefas. Alguém que recebe tarefa e executa a tarefa. Você precisa mostrar para a empresa que você sabe gerar valor de forma estratégica. Você precisa mostrar para a empresa que você tem uma comunicação assertiva, que você tem inteligência emocional, que você tem disciplina, que você tem realmente comprometimento com os resultados, engajamento, certo? Então, se você quer ser promovido para gerente, presta atenção nessa história que eu vou contar agora, nesses dois exemplos. Vamos imaginar aqui, eu botei uma foto aqui que é um exemplo que eu gosto de dar bastante. Primeiro, tem dois mecânicos em uma oficina. Um mecânico, ele quer ser os dois querem ser promovidos. O primeiro mecânico, ele usa a seguinte estratégia. Ele conserta em média 5 carros por dia. E aí ele quer ser promovido para gerente daquela oficina de mecânica, de veículo, e aí ele passa a consertar 7 carros por dia, 8 carros por dia, ele fica até 10, 11 horas da noite, ele fica ali se matando de trabalhar realmente para consertar uma quantidade maior de carros e mostrar para a empresa que tem potencial para se tornar gerente. Esse é o mecânico 1, cara que aumenta a sua execução, se mata de trabalhar para poder ser promovido para gerente. E vamos imaginar a outra situação. Existe um mecânico ali que ele trabalha as 8 horas por dia dele, mas além dele consertar esses 5 carros por dia, que é a meta, digamos, que o gerente dele passou, ele busca formas de trazer novos clientes para a empresa. E ele, de fato, o que ele propõe para o chefe, ele implementa e consegue, de fato, trazer novos clientes. Ele propõe ideias que possam reduzir o custo da oficina. Então, ideias ali onde pode economizar com material, onde pode economizar com serviços, terceiros, enfim. Ele propõe ideias e implementa que reduz o custo. Ele propõe ideias, por exemplo, para aumentar a satisfação do cliente. Então, ele está ali no dia a dia, vendo o que é que deixa o cliente mais satisfeito. Ele está ali constantemente com o gestor, propondo soluções para que o cliente saia mais satisfeito. Então, imagine comigo, o segundo mecânico que eu estou falando agora, ele está buscando gerar valor de forma estratégica, aumentar a receita, reduzir custo, aumentar a quantidade de clientes, aumentar a satisfação do cliente. Ele está ali pensando em indicadores. E o primeiro mecânico, ele está ali se matando de trabalhar, passando uma imagem realmente de alguém comprometido, mas que está focado só em consertar carros. Quem vai ser promovido? É claro que o mecânico 2 vai ser promovido, porque ele tem visão gerencial, ele está mostrando para a empresa que entende e busca melhorar os resultados, melhorar os números da empresa, certo? Muitas vezes, se você conserta 5 carros por dia e passa a consertar 7, 8, tudo bem, isso vai dar um aumento de receita para a empresa. Mas isso não vai dar um aumento de receita exponencial para a empresa, certo? Você tem uma ideia para aumentar a satisfação do cliente, para aquele cliente indicar a oficina para mais 3, 4, 5 clientes, por exemplo, isso vai aumentar a receita de forma exponencial da empresa, tá bom? Então você precisa gerar valor de forma estratégica. O primeiro mecânico que está gerando valor, tá ali se esforçando, trabalhando e gerando valor para a empresa. Mas gerar valor de forma estratégica é você gerar valor de uma forma que a empresa e veja que você tem potencial para se tornar gerente, que você está sugerindo ideias, soluções e implementando coisas que realmente vão levar você para outro patamar, vão aumentar a sua autoridade, certo? Então, nada de ser o mecânico 1,
de ser o excelente executor. Você precisa ser um mecânico 2, mecânico que gera valor de forma estratégica para a empresa, certo? Alguém que tem potencial de fato para se tornar gerente. Então, para agora de estar se matando de trabalhar para poder mostrar para a empresa que é um excelente executor, tá bom? Nada de ser só executor, você precisa ser estratégico e mostrar o seu potencial para se tornar gerente. O gerente dessa oficina de mecânica, ele com certeza está pensando em reduzir custo, ele com certeza está pensando em como é que... E ele pensa nisso o tempo inteiro. Então, se você... ele está pensando em reduzir custo, aumentar faturamento, aumentar a satisfação do cliente, enfim. E ele dorme e acorda pensando nisso o tempo inteiro, certo? Porque é isso que a alta direção cobra dele, é isso que o sócio da empresa, o dono da empresa cobra dele. Então, se você já estiver falando a mesma língua que o seu gestor, que é a alta direção, você vai conseguir se destacar, tá bom? A alta direção ela não está preocupada com o operacional, ela não quer nem saber se você sabe consertar motor de Toyota, certo? A alta direção está pensando ali, vai promover alguém para gerente, não é porque sabe consertar motor de Toyota, é porque sabe trazer a maior quantidade de clientes do carro Toyota para dentro da empresa, certo? É isso que vai fazer a alta direção lhe promover para gerente. Bom, outra coisa que você precisa parar de fazer, na verdade, se você não estiver fazendo, você está errado, é não sendo proativo. Então, ficar escondidinho ali na empresa, fazendo só o seu trabalho, isso não vai te promover. Isso pode até lhe demitir, tá bom? Então, não ser proativo é muito, muito ruim. A empresa, quando promove alguém para gerente, ela promove alguém que busque soluções, que busque inovação, que busque realmente mudar e melhorar os processos, implementar ações o tempo inteiro dentro da empresa, que leve a empresa para outro patamar. Então, a dica que eu dou aqui é que você, primeiro, entenda como funciona a sua empresa, estude os objetivos estratégicos da empresa, onde a empresa quer chegar daqui sei lá, no final do ano, daqui a 2 anos, 3 anos, onde é que a empresa está querendo chegar, quais são os indicadores que medem se a empresa está nesse caminho. Então, não, a empresa ela quer ocupar, sei lá, 50% da fatia de mercado do Brasil. Um indicador é a quantidade de clientes. Se esse indicador de quantidade de clientes está aumentando, quer dizer que a empresa está chegando mais próximo do seu objetivo. Pronto. Como é que eu vou ajudar a empresa a aumentar a quantidade de clientes? É aí que você tem que entrar. É aí que você tem que pensar o que é que você vai fazer para poder ajudar a empresa a aumentar a quantidade de clientes, certo? Então, você precisa gerar valor de forma estratégica, precisa ser proativo com ideias realmente disruptivas. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu trabalhasse em uma loja de roupa, uma lojinha pequena mesmo, só tem um ponto físico, trabalhasse eu e o dono da empresa. Eu vou dar um exemplo aqui. Trabalhasse vamos dizer que eu sou vendedor dessa loja de roupa. Eu sou vendedor com mais outros 2 colegas vendedores. Então são 3 vendedores e o dono da empresa, certo? Ou seja, muita gente vai enxergar isso aqui como algo que não tem potencial para crescer. Não, esse aqui é muito pequeno, não tem potencial para crescer. Pelo contrário, quando você trabalha numa empresa muito pequena, existem muitas oportunidades de melhoria e de você propor valor e gerar valor de forma disruptiva e aí fazer essa empresa decolar de forma mais rápida. Então, se eu trabalhasse numa lojinha física de roupa, com mais 2 vendedores, meus colegas, e a dona da empresa, digamos, ou o dono da empresa, eu ia propor para fazer um e-commerce, por exemplo. E aí eu ia me virar para poder estudar e aprender a implementar um e-commerce. Opa, eu estou criando outro canal de venda, outro canal de comunicação para poder gerar valor de forma estratégica. Daqui a pouco vai que esse e-commerce pega atração. Porque o negócio já existe, o estoque, já existe um bocado de coisa girando ali naquela lojinha. Por mais que você acredite que a loja é pequena, mas o empreendedor, ele tem uma série de atividades que ele tem que cumprir, além de tocar a loja. Então ele tem que tomar conta das compras, do estoque, salário dos funcionários. Ser empreendedor não é fácil. Então,
Se você quer ser promovido, propõe ideias disruptivas. Se eu trabalhasse numa lojinha dessa, por exemplo, a primeira coisa que eu ia tentar é ampliar os canais de vendas. Então, outro canal de vendas, por exemplo, pode começar a vender mais através do e-commerce. O e-commerce começar a entrar valor ali, aí eu ia entrar. Ó, o e-commerce aqui está dando certo. Provavelmente o sócio da empresa, o dono da empresa, ou vai lhe chamar para ser sócio, ou vai lhe chamar para ser dono do e-commerce. Ou eu vou chamar para ser sócio, perdão, ou vai lhe chamar para ser gerente do e-commerce, para você tomar conta das vendas online. Você está criando uma oportunidade para você ser promovido para gerente. Você está criando uma nova área para você ser promovido. Quando a empresa é muito pequena, existem essas possibilidades, porque a empresa ainda precisa evoluir para coisas que as grandes empresas possuem, tá bom? Então, fica aí a dica, você precisa muito de proatividade. A ideia aí da imagem realmente é você se ligar na tomada para que você possa ter a devida luz ou várias luzes para poder gerar valor de forma estratégica para a empresa. Então, a ideia do e-commerce ela é realmente disruptiva. Se a empresa é pequena, ela tem ali a sua operação pequena, você pode aumentar essa operação. Sugira, claro, você vai precisar de empenho, de esforço, ser proativo a isso, você precisa desse engajamento para poder implementar esse e-commerce, por exemplo. O e-commerce é só uma ideia, tá? Existem aí diversas ideias, eu tenho certeza que dentro da empresa que você trabalha tem sim oportunidades de gerar valor de forma disruptiva que te façam elevar o seu patamar. E se você não é proativo, você acaba com sua imagem, certo? Você acaba mesmo com sua imagem. A falta de proatividade, ela vai fazer com que o gerente não fale bem de você para a alta direção, a sua autoridade vai diminuir. Porque, poxa, como é que eu vou promover alguém para gerente que nunca me trouxe aqui uma ideia para alavancar os resultados? Se eu fosse o dono da empresa, eu não ia promover. Jamais. Se eu sou da alta direção, o que é que eu vou pensar? Não, eu sou da alta direção, eu também preciso entregar resultado. E qual é a chave para entregar esse resultado? É alguém que faça isso lá na ponta. É alguém que gerencie um time para entregar resultado. Se eu sou da alta direção, eu penso assim. Então, as pessoas que têm a maior possibilidade de entregar resultado são as pessoas proativas, que vêm com ideias novas, que implementam, que fazem acontecer de fato. Tá bom? Então, se você não for proativo, você está acabando com sua possibilidade de ser promovido para gerente. Bom, atraso, gente, isso pode parecer básico, pode parecer simples, mas acontece muito, muito mesmo dentro das empresas, certo? Às vezes as pessoas dizem assim, ah não, mas meu chefe chega atrasado, então eu posso chegar atrasado também. Ah, mas todo mundo chega atrasado aqui, então eu posso chegar atrasado também. Gente, você chegar atrasado, você está mostrando para a empresa que você não tem disciplina, certo? Se você quer ser gerente, você precisa ser exemplo, tá bom? Exemplo. As pessoas precisam lhe ver, poxa, aquela pessoa ali é exemplo. Por que ela é exemplo? Porque ela cumpre as determinações da empresa, porque ela faz suas entregas com qualidade, dentro do prazo, porque ela chega no horário. E quem não chega no horário, gente, está acabando com a imagem e pode até ser demitido. E eu coloquei a imagem aí de uma bomba relógio. Por que uma bomba relógio? Porque chegar atrasado é o seguinte, muitas vezes você pode chegar atrasado e não dar em nada. Não é verdade? Você chegou atrasado ali, não, no final do dia eu compenso esse horário, dou uma forma aí de não prejudicar a empresa e vou tocando aqui. Mas por que eu digo que é uma bomba relógio? Porque muitas vezes o seu gestor precisa de você naquele determinado horário, naquele determinado momento. E se ele precisar de você e não lhe encontrar, a bomba relógio explodiu. Então, se você chegar atrasado ali, muitas vezes dá tempo de você chegar atrasado, o seu gestor não lhe procura, não precisa de você, e aí o que é que acontece? Você desarmou a bomba relógio. Beleza. Mas, se ele precisar de você em um momento e você chegou atrasado, a bomba relógio vai explodir. E se você fizer isso de forma constante, fizer isso
de uma forma que não seja alinhada com o seu gestor, no momento em que você alinha, ó, eu preciso chegar atrasado hoje por causa disso, 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 mas sem abusar, opa, você tá dando mais alguns minutos ali para a bomba relógio. Por quê? Porque se você falar que vai chegar atrasado e vai falar que vai chegar 30 minutos atrasado, chegue dentro desses 30 minutos, tá bom? Cumpra aquilo que você acordou com o seu gestor. Lembra do gatilho mental da prova. Se você chegar atrasado, o seu gestor vai dar um depoimento negativo sobre você. Não acho que Lucas tem. Ele vai chegar para a alta direção e vai dizer: não acho que Lucas tem potencial para se tornar gerente, não, porque Lucas chega atrasado e aí Lucas não passa uma imagem de uma pessoa que é exemplo para a equipe. Então, se Lucas chegar atrasado como gestor, todo mundo vai achar que pode chegar atrasado também. Isso vai virar uma bola de neve e vai até contaminar a empresa. Então, muito cuidado, chegar atrasado é uma bomba relógio. Se o seu gestor precisar de você no momento e você não estiver na empresa, e não estiver nem alinhado com ele, essa bomba vai explodir, certo? Às vezes seu gestor pode até nem lhe dizer que ficou insatisfeito. Ele vai lá e ele demite. É isso que acontece em muitas empresas. Elas vão lá, demitem e não dão nem satisfação para o funcionário. Mas no fundo, existiu sim uma série de justificativas que elas só não foram esclarecidas, mas elas realmente existem. Então, muito cuidado, vai acabar com sua autoridade se você chegar constantemente atrasado sem alinhar com o seu gestor. Bom, eu vejo muita gente boa mesmo, dentro da empresa, sem querer apresentar. Ou seja, por timidez, por vergonha, por achar que vai se sair mal, que vai gaguejar, que vai faltar as palavras, ficam tímidas em não querer fazer determinadas apresentações dentro da empresa. Às vezes na reunião fica calada, mesmo tendo muito a contribuir na reunião, por timidez mesmo. Então, se você não tiver dentro da empresa apresentando o seu resultado, apresentando o seu trabalho, apresentando ideias que possam alavancar os resultados da empresa para outras pessoas, você não vai ser visto como alguém que tem potencial para se tornar gerente. Você vai estar aí atrapalhando, sabotando a sua promoção. Não tem jeito, você precisa vencer esse medo. Você precisa realmente se preparar para poder apresentar, certo? Vou dizer aqui 3 cuidados que você precisa ter na hora de apresentar. Primeiro, se prepare antes, tá bom? Veja as estratégias da empresa, veja onde a empresa quer chegar, para quando você chegar numa reunião, você entender a regra do jogo. Então, sempre numa reunião empresarial, os gestores, a alta direção, eles querem de alguma pessoa que vai apresentar ideias que possam alavancar os resultados da empresa. Então, sempre chegue numa apresentação, em reuniões, com essas ideias. Essa é a primeira dica. Segunda dica, se você tá muito nervoso ali, faz um exercício de respiração, certo? Quando a gente fica nervoso, a gente tende a ficar mais ofegante. Então, naquele momento ali, respira, ó, 5 segundos, inspirando, segura a respiração por 5 segundos, depois solta por 5 segundos, certo? Eu gosto de fazer muito isso quando eu vou dar entrevista na televisão. Então, não tem jeito, eu fico nervoso também, certo? Mas, claro, eu tento estudar para poder conhecer ao máximo sobre o assunto que eu vou falar, para poder gerar valor para as pessoas que vão estar ali na reunião, me preparar para conseguir a atenção das pessoas. E a gente consegue a atenção das pessoas falando de algo que realmente interesse elas, que é algo que vai gerar valor para elas. Tento também me preparar previamente, então, tomando conta da minha respiração, para não ficar ofegante ali e aí passar uma imagem de que estou nervoso, certo? Você precisa entender que as pessoas estão torcendo por você. As pessoas, quando você está fazendo uma apresentação, não acham que está todo mundo ali buscando uma falha, buscando algo para te criticar. Não. As pessoas, quando estão ali assistindo, elas estão torcendo por você, torcendo para que você fale bem, tá bom? Então, primeiro, se prepara tecnicamente com o que você vai falar e se prepara também fisicamente mesmo, tá bom? Controla a sua respiração, controla as suas emoções, certo? Que as pessoas estão torcendo por você ali. E, por fim, toma cuidado aí
com a sua gesticulação e tom de voz. Vou juntar esses dois num só. Se você quer fazer uma boa apresentação, você precisa de fato gesticular para poder mostrar que você realmente consegue passar a sua mensagem. Então, a maior parte da nossa comunicação, ela vem das nossas expressões, da nossa gesticulação, e isso é muito importante. Então, se eu quero engajar um time para poder fazer com que ele bata as metas, por exemplo, eu não vou chegar na reunião de cara fechada. Bom, time, é o seguinte, vocês precisam bater a meta esse mês, certo? Então, não vai adiantar. Você precisa estar ali gesticulando, você precisa estar ali mostrando de fato que você quer que o time realmente se motive e engaje com você. E muito cuidado com o tom de voz. Então, eu não vou chegar para o time, engajar um time a bater meta, dizendo, ó, time, esse mês a gente foi ruim nas metas, a gente precisa mudar. Não, não é assim. Então, se você quer engajar o time, você tem que chegar, time, esse mês não batemos as metas. O que é que aconteceu? O que é que nós vamos fazer? Eu conto com cada um de vocês. Eu espero sair daqui dessa reunião com ideias. Acredito muito no potencial de vocês, porque eu tenho certeza que depois dessa reunião as coisas serão diferentes e a gente vai, de fato, alavancar os resultados da empresa. Aí sim você consegue passar uma energia, consegue passar uma motivação para o time, porque você está mostrando que você também está motivado e você também está engajado naquela missão com eles, certo? Então, não apresentar vai realmente atrapalhar a sua promoção para gerente. E tudo isso que eu estou te falando aqui, você só vai ficar bom se você for executando. Você precisa ter atitude, você precisa ir fazendo, ir apresentando, porque aí, com o passar do tempo, você vai realmente se destacar nas suas apresentações. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu sou formado em ciência da computação, então minha vida inteira, digamos, de faculdade, era fazer programação, lidava com computador. Então, apresentar também foi algo difícil para mim, mas ao longo do tempo, me colocando em situações que eu realmente precisava me superar, porque realmente eu precisava estar ali no fogo, é que eu fui aprendendo. É o tipo de coisa que a gente só melhora, que a gente só aprende fazendo. Então, por mais que você leia em livros aí como apresentar, o que fazer, técnicas, você só vai de fato ter a habilidade de apresentar fazendo mesmo, executando e se expondo cada vez mais, certo? Então, não apresentar vai atrapalhar a sua promoção para gerente, com certeza, e você precisa tomar esse cuidado. E por fim, eu vejo muita gente mesmo, achando que para ser promovido para gerente tem que guardar informação, tem que guardar conhecimento para si, tem que mostrar para a empresa que só ele sabe executar aquilo e muitas vezes deixa de ajudar o próximo. Gente, ajudar o próximo vai te promover para gerente. Por quê? Porque esse é o trabalho de um gestor, certo? O gestor ele está ali orientando todo mundo a alcançar os resultados. Quando eu falo ajudar, não é você ir lá e fazer pela pessoa. Presta atenção nessa imagem aqui de um personal trainer na academia. Então, ele não vai lá e faz o exercício pela pessoa, não vai adiantar de nada, né? Ele vai lá e orienta, ensina como é que faz o exercício da forma correta, ensina como a pessoa não deve fazer, porque senão a pessoa vai se lesionar. Então, você deve ajudar as pessoas orientando, não fazendo por elas, tá bom? E sempre esteja disposto. Então, muitas vezes, entre empresas, Lucas, mas eu não sei, eu sou inexperiente. Uma hora você vai ficar experiente, uma hora vão entrar pessoas novas na empresa e aí você vai precisar treinar essas pessoas. Muitas vezes, as empresas não existe um treinamento para quem chega, muitas vezes não existe um treinamento para você executar suas funções. Às vezes as empresas botam as pessoas para aprenderem uma com as outras e se você estiver sempre disposto a ensinar, a treinar as pessoas, você já está passando a imagem de uma pessoa que tem potencial para se tornar gerente. Você está passando a imagem de uma pessoa realmente escassa dentro da empresa, porque poucas pessoas fazem isso. Muita gente acha que para ser promovido para gerente precisa guardar o conhecimento, precisa guardar a informação, ou seja, ela quer ser aquela pessoa consultada. Não.
Só Lucas que sabe desse assunto. Se alguém tem dúvida desse assunto, tem que procurar Lucas. Bom, você pode até se mostrar um excelente técnico, mas você está se mostrando um péssimo líder. Então, e você precisa mostrar que você é líder mesmo antes de ser promovido para gerente. Então, tenha uma imagem de alguém que sabe orientar, que sabe treinar pessoas, tá bom? E eu digo mais, tá bom? Se você vou dar um exemplo. Se você é um bom vendedor, você consegue realmente sempre bater as metas de venda, faz um treinamento, seja proativo, certo? Faz um treinamento para ajudar outras pessoas a baterem suas metas de vendas também, tá bom? Porque assim, fazendo o treinamento e as outras pessoas realmente entregando mais resultado, o seu nome dentro da empresa que está sendo feito, é o seu nome que realmente vai ser alavancado dentro da empresa e você vai disparar o gatilho mental da prova, as pessoas vão falar bem de você, da prova social também. O seu gestor vai ver isso, vai falar isso para a alta direção e você vai conseguir aumentar ainda mais a sua autoridade. Então fica a dica aí de 6 coisas que você precisa parar de fazer agora e já clica no link da bio. Clica lá no link que nos dias 23, 24 e 25 eu vou dar uma série de aulas ensinando você de fato a ser promovido para gerente. Você vai aprender toda a jornada. Não perca a jornada você gerente nos dias 23, 24, 25. Será uma série de aulas 100% online, 100% gratuita. Clica no link da bio agora.